A graça e o mérito, duas faces opostas, né, de uma filosofia teológica. A graça é aquilo que você recebe sem mérito, segundo a teologia cristã, né? Em específico a teologia cristã evangélica de cunho protestante. Não são todas as igrejas também, algumas ramificações do protestantismo. Olha, a graça é uma coisa incompatível com a justiça, não é? A graça é uma coisa incompatível com a justiça. Por que ela é incompatível com a justiça? Porque ela não tem mérito. Ora, se eu vou ganhar algo por eu não porque eu fiz, não porque eu promovi uma ação, um merecimento, é uma coisa injusta, vamos dizer assim. Isso dentro de uma escala universal. E se a graça da teologia protestante, que advém ali do apóstolo Paulo, da filosofia teológica do apóstolo Paulo, se a graça é uma coisa sem méritos, não por fazer, logo, evidente, ninguém precisa fazer nada. E se ninguém precisa fazer nada, então logo, ninguém precisa aceitar nada. Não é assim? Como dizem os protestantes, dizem que você tem que aceitar, né? Você aceita lá Jesus Cristo, quer dizer, já tem que promover uma ação. Então essa graça também já não é tão graça assim, já tem que ter um mérito de ação ou de aceitação. É uma coisa totalmente contradizente. Isso vai muito além da esfera, né? Da esfera da teologia ou da filosofia religiosa, porque no Brasil particularmente, é um país que ele abomina o mérito. Ao mesmo tempo que ele abomina o mérito, o brasileiro daí depois reclama da falta de mérito. Você pode ver que quem fala contra a meritocracia, vamos dizer assim, eles usam artifícios na linguagem reclamando contra o mérito. Ou pela falta do mérito, aliás. Você está reclamando pela falta do mérito. E não necessariamente externaliza isso de uma forma a tentar, vamos dizer assim, acabar com o mérito. Está reclamando da falta de mérito. Igual eles usam bastante aquela frase do filho rico, do filho de pai rico, né? Que mérito teve o filho do pai rico, etc, etc, etc. De fato, ele não teve um mérito assim ativo, ele não agiu e tal, mas se é que posso dizer, mérito teve, vamos dizer assim, a sorte de ter um pai rico, vamos dizer assim, né? Então ele está usando isso como analogia, mas não está reclamando em si do mérito, está reclamando da falta do mérito. Conseguem compreender? E isso, quando você leva um cidadão a uma posição social sem mérito, né? Ou, por exemplo, lá numa empresa, você está combinando, você está agindo para uma injustiça, para uma forma de injustiça. Sabe, é a mesma coisa que você dar um prêmio para quem não fez nada, né? Você vai dar um prêmio para quem não fez nada. Aí dentro da teologia, alguns crentes aí vão dizer, mas Jesus fez. Se Jesus já fez, então teve que ter um mérito de Jesus. Então já não é tão graça, porque se fosse graça de graça, olha, Jesus não teria que morrer. É contradizente essa questão E se você, como diz o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, aliás, se você vitupera isso, ele fala que vai haver uma punição, né? Lá na carta aos Hebreus, não sei se é no capítulo 9 ou 8, mas está lá nas cartas aos Hebreus do livro cristão, né? Ele está escrito: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo,
o cão voltou ao vômito, etc, etc, etc. Quando você peca, quer dizer, tem pecado. Tem um pecado em si, né? Então é uma coisa totalmente incoerente esse negócio da graça do apóstolo Paulo, a graça de graça, a graça, né? É contradizente em si próprio. Mas Deus age com graça, que não sei. Deus age com misericórdia. De fato, a misericórdia, Deus age com misericórdia com todo mundo. De fato. A misericórdia é uma coisa que a gente recebe, ou que a gente pratica, sem um merecimento. Por isso que é misericórdia. Porque se eu merecesse, também não seria misericórdia. Concordam comigo? Né? Se eu merecesse, não seria. Ou se você, ou se qualquer outra pessoa merecesse, não seria misericórdia. Então, a esses pregadores da graça de graça, que isso não existe em nenhuma outra filosofia religiosa, nem no candomblé, na umbanda, no islã, você tem que promover uma ação. Seria o mesmo que falasse assim: olha, Deus dá tudo de graça para mim, eu não vou fazer nada, não vou nem trabalhar, né? Não vou nem trabalhar, Deus vai dar, não vou fazer nada, é de graça, graça de graça, vou ficar aqui dormindo. Vou nem sair para trabalhar. Mãe. Então, se eu tive que ter uma ação, houve uma ação e eu tenho que ser recompensado, né? O que é o céu na questão cristã, na teologia cristã, é uma recompensa. Ali o céu e o inferno tá promovendo, ou exemplificando a dualidade da coisa, daquilo que move o homem. O que move o homem? O que faz você levantar de manhã para ir trabalhar? Primeiro pode ser o medo de ficar sem comer, né? Uma questão de necessidade. Então você vai se movimentar por medo. Ou dependendo do outro polo, você vai se levantar em busca de uma troca, de um prazer, porque é isso que move o homem, tanto o medo quanto o prazer. Quando a situação, em determinada situação, não aplica-se a ação por desejo ou por obter recompensa, o prazer, age-se, né, por medo. Não é assim? Não é assim que os nossos pais faziam, pelo menos comigo, faziam assim. Às vezes eles me promoviam, vamos dizer assim, ou me incutiam a agir, vamos dizer assim, oferecendo uma recompensa. Por exemplo, analogia crassa. Se você passar de série, vou te dar um brinquedo tal no final do ano. Ou seja, estão me oferecendo uma recompensa para eu me mover, para eu ter o mérito da ação e poder ser merecedor daquela recompensa, não é? Então eu promovi a ação em busca do prazer de ter aquela recompensa, uma troca por prazer. Outra questão, a imposição pelo medo, a ação pelo medo seria qual? Se você não passar de série, eu vou te dar uma surra de chinelo, de vara, de cinta. Aí eu ficava com medo, falava, vamos estudar porque senão eu vou apanhar. Ficava com medo. Não necessariamente que eu estava estudando, vamos dizer assim, uma questão analógica. O indivíduo iria estudar por recompensa, por um prazer, vamos dizer assim, mas por medo. É isso que move os seres humanos. Prazer e medo. É isso que move os seres humanos. Então, isso é totalmente distópico nessa teologia da graça sem lei, ou da graça sem pecado, que é contradizente. Até porque se não tem pecado, né, logo não tem pecador, né? Não tem mérito ou desmérito, porque a salvação seria, dentro desse contexto, seria por um desmérito promovido por uma ação, pelo pecado. O que é o pecado? Uma ação, não é? Quando você comete pecado, quando você cometeu uma ação. Ou seja, até o pecado vem pelo mérito da ação. Conseguem compreender isso? Então é totalmente distópico essa teologia. Isso é um show de horrores, essa teologia evangélica aí da graça sem lei, da graça que não faz nada, sabe? Você não precisa fazer. Olha, então Deus é injusto. Se Deus vai salvar alguém que não faz nada e vai condenar aquele que fez, porque é pela graça, Deus é injusto, então. Olha, o livro cristão cita o seguinte, numa passagem no livro cristão, que digno é o obreiro do seu salário.
Ou seja, mérito tem o obreiro do seu salário. Até o apóstolo Paulo diz assim também: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Olha, tem que ter mérito para comer. Tem que promover uma ação. O apóstolo Paulo está dizendo isso. O mesmo cara que lá da carta aos Romanos da graça, né? É uma teologia totalmente contradizente. Eu penso, por tudo que eu já estudei, que eu li do livro cristão, das cartas paulinas, que o apóstolo Paulo, ele é o maior inimigo de Jesus Cristo. É o maior inimigo de Jesus Cristo. Dizer que a graça da graça é a mesma coisa que dizer que Jesus morreu em vão. Jesus morreu em vão, então. Se morreu pela graça, morreu em vão. Até porque agir com graça com alguém não precisaria nem morrer. Vão morrer para purificar os seus pecados. Bastaria falar assim, né? Dentro da teologia, seus pecados estão perdoados. Ele não fez isso quando lá na passagem de Jesus Cristo, antes de morrer, ele não perdoou o pecado? Segundo a teologia cristã, seus pecados estão perdoados. Para que tinha necessidade de morrer? Para salvar os outros do pecado? E dentro é um pecado atemporal, é um perdão atemporal, né? Tanto para antes quanto para depois. Quer dizer, 2000 anos depois, para receber essa graça da morte de Jesus Cristo pelo mérito dele, eu devo aceitá-lo. Mas antes eu preciso ter pecado também, porque se eu não tiver pecado, e daí depois dizem que Jesus anulou a lei. Anulando-se a lei, anula-se o pecado e o pecador. E se daí ele já anulou a lei e já não tem mais pecado, Jesus dá um tiro no próprio pé. Então, é muito contradizente essa teologia evangélica. Não tem lógica nisso. Não tem lógica alguma. Do apóstolo Paulo em específico, né? O apóstolo Paulo é o papa dos evangélicos, né? É uma contradição profunda. A honra, depois ele mesmo diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lembra que tem promessa nesse mandamento. Ou seja, volta aquela história que eu falei lá da ação meritocrática pelo desejo da recompensa, pelo prazer da recompensa. Então, essa teologia, essa filosofia de graça contra o mérito ou contra a meritocracia é uma injustiça profunda. Isso gera também um caos, vamos dizer assim, um caos social, se aplicar dentro da realidade em larga escala. Injustiça. Gera injustiça, desequilíbrio, falta de comando. Já pensou? Eu sou um comandante lá, ou sou um gerente de uma empresa, daí eu dou recompensa para um cara que não trabalha, em desacordo com aquele que trabalha, aquele que tem mérito. O que vai acontecer? A empresa vai perceber que isso é injusto. Não, os funcionários. Aí eu estou incitando ao bom trabalhador, ao bom profissional, a virar um mau profissional. Estou recompensando um mal, né? Estou recompensando um mau funcionário em desgaste do bom funcionário ou do bom profissional. Isso é causa. Se fizerem isso numa empresa, a empresa vai à falência. Numa larga escala, a empresa vai à falência, dependendo da situação. Quebra a empresa. Porque você não está dando recompensa para aquele que se esforça, e está dando recompensa. Você está dando uma recompensa para aquele que não fez nada. Compreende? Então, essa filosofia da graça de graça, é uma coisa totalmente ilógica, irracional, injusta. Isso não existe em nenhuma outra filosofia religiosa. Até igual eu citei vai lá na Umbanda, na Quimbanda, a Macumba, né? O nome conceitual aí é Macumba. Até lá as entidades exigem um mérito seu, a sua parte da ação. Tu faz a sua parte e os deuses fazem a parte deles. Não vai ficar esperando. Tu vai pedir para os deuses ou pedir para uma entidade, dá de graça aí para mim, eu vou ficar aqui deitado. Isso não existe. Isso daí é para quem tá fora da realidade.
Isso é uma injustiça profunda. Graça de graça. Isso não existe na realidade. Graça de graça, né? Graça de graça. Tudo tem que ter a sua parte da ação. Deus é misericordioso? É. Deus te abençoa? Faz. Mas ele mesmo fala, não moverei uma palha onde o homem pode mover. Se você pode mover, não é milagre algum, né? Se eu posso fazer, se há uma solução, se eu posso promover uma ação para a solução da causa ou da coisa, tenho poder para isso, vamos dizer assim,